Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui em mais um Café com Moqueca com um convidado que eu considero muito especial, que além de um grande ator do nosso ecossistema capixaba, posso considerá-lo como um bom amigo, que é o nosso querido Miguelito da Take It. Bem-vindo, my friend. Valeu, Papito. Sempre um privilégio estar falando com você, o nosso Pablo Marçal Capixaba. Mas hoje vamos bater um papo com o Miguelito aqui. Miguel, fundador da Take It, né? Plataforma capixaba de food service. O Café com Moqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para estar sempre à frente. E FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, a sua parceira da inovação. Fala pra gente aí, Miguel, conta um pouquinho aí do que é a Take It, para quem não conhece ainda. Boa, cara. Acho que resumindo assim, o que a Take It faz, hoje um restaurante para se digitalizar ele tem que contratar muita ferramenta. Um software para CRM, outro para financeiro, outro para PDV, enfim. Só que é praticamente se o dono de restaurante quisesse ter tanta tecnologia, tinha ido para Stanford. Ele não tinha aberto uma hamburgueria. Então o que a gente fez? Pô, eu vim de restaurante, fui garçom há 6 anos, minha tese de TCC foi colocar 5 softwares dentro de um restaurante para mostrar que ele era lucrativo. E aí, depois que eu saí do restaurante, o dono voltou a usar um só, mesmo sabendo que ele era mais lucrativo. Por quê? Porque ele não dava conta de tanta tecnologia, a mão de obra dele mal sabia mexer em um sistema que dirá em 5, e a equipe dele rotacionava a cada 3 meses. Então ele falou, vamos criar então um negócio que vai ter tudo em um único lugar. E acho que para facilitar, acho que às vezes a interpretação de quem está ouvindo, eu brinco, a gente é um Monte-Líbano do software. Vamos supor que você está com sua família em casa, sua esposa quer um bolo, você quer um pão, sua filha quer um iogurte, sua mãe quer um salgado. Você não vai na confeitaria comprar um bolo, você não vai na casa de salgado comprar um salgado, na padaria pro pão e no mercado pro iogurte. Você vai procurar tipo um Monte-Líbano, que você sabe lá que vai ter tudo, é tudo muito bom. O iogurte é um pouquinho mais caro, o bolo não vai ser o melhor da sua vida, mas quando você chegar em casa e botar na mesa, você vai sair rápido, você vai voltar rápido, ninguém vai sentir sua falta, com o jogo bem rápido, e a experiência pessoal vai ser maravilhosa. Então é isso que a gente faz, tudo em um único lugar. E ainda tem outro cenário, que quando a pessoa vai na padaria só para comprar um pão e ela vê que a gente tem mais um monte de coisa, e ela começa a comprar essas coisas. Então dentro da estratégia é isso, a gente substitui tudo por um único, ou às vezes o cara entra por um único e ele descobre que existe um universo de novas tecnologias que ele pode, para potencializar, ganhar mais dinheiro, que ele passa a encontrar dentro da Take It. Galera, Então é isso. vocês viram que o papo hoje vai ser acelerado, e como o papo acelerado, a gente tem que tomar um cafezinho, né? Afinal, é o Vai Café de padaria, hein? Moqueca. A gente tá aí negociações avançadíssimas com um parceiro que já se interessou aí por estar aqui nesta bela garrafa para fornecer um bom café pra gente. Mas se você também está interessado, patrocina o nosso café aí, porque o podcast aqui tem uma estrutura complexa para ser mantida, que não é só café não, viu? Tem toda uma estrutura, um aparato aqui para acontecer. Tem chocolate. Botar um pouquinho mais de café pro menino aqui, que o menino gosta do negócio acelerado, né? 220, papito. Bom, rapidamente, para a gente contextualizar para os nossos ouvintes aqui, explica um pouquinho o que é CRM, o que é PDV, o que é esse negócio de juntar muito em uma coisa só, que eu acho que vale a pena o pessoal entender aí. Você, enquanto tecnologia para o restaurante, conseguiu juntar várias soluções tecnológicas de diferentes aplicações numa tecnologia só, é isso? Exato. Então, assim, o que é o PDV? Normalmente o PDV significa ponto de venda, né? Ele é o sistema de porta de entrada de um restaurante, que é o lugar onde ele lança as vendas, abre caixa, fecha caixa e tudo mais, e começa a ter alguns relatórios ali de gestão, tá? Só que normalmente esses relatórios são muito básicos, então ele começa a ter que contratar outras coisas para potencializar aquela operação dele. Então ele vai contratar agora, às vezes, um conta azul, um sistema financeiro, que ele precisa de algo mais robusto financeiro. Entendi. Então, tipo, lá no restaurante, ele vai lançar pedido na mesa, ele vai cadastrar o estoque dele numa soluçãozinha, mas depois, no final do dia, ele fechou o caixa, né? Pegou o faturamento do dia. Esse faturamento do dia, ele vai ter que calcular quando que recebe do cartão de crédito, depois ele tem que cruzar isso aí com quanto que ele tem que pagar de colaborador. Ele quer saber se ele vai ter ruptura de caixa no meio desse caminho. Ou ele vai fazendo uma planilha, que a gente não indica, ou ele vai começar a contratar um segundo software, um conta azul. E beleza, o financeiro agora então está organizado, 2 softwares. Só que ele percebeu que a mão de obra está impossível, ele não consegue mão de obra, rotatividade alta, e agora ele quer reduzir custos com mão de obra. Ele quer botar um totem de autoatendimento, um tablet, um QR Code na mesa. Então ele vai para um sistema de automação ali de atendimento. Então ele já vai para um terceiro software. Entendi. E aí, pô, beleza, fez a automação. Só que agora ele quer cultivar o relacionamento com esse cliente dele. Porque agora o cliente dele está sendo atendido por tecnologias, ele pode digitalizar isso. Ele pode criar um clube de benefícios, um programa de cashback, um programa de pontos, pode disparar mensagens para essa turma voltar, então ele vai para um quarto sistema, que é o CRM. E aí, de repente, ele também quer trabalhar um canal próprio de delivery, então ele vai contratar uma plataforma de delivery, e depois uma de gestão, e depois um de gift back, de gift card. O mundo atrás da hamburgueria aí, ele é complexo, né? E como é que você caiu nesse universo, Miguelito? Conta pra gente aí, assim, a sua
até chegar na Take It? Rapaz, Papito, posso falar, começou em 2010, num fatídico dia que é o dia que o Brasil foi eliminado pela Holanda na Copa do Mundo de 2010. Cara, basicamente teve a separação ali dos meus pais, eu fazia escola técnica aqui, pertinho aqui de Jucutuquara, então era integral, eu estudava de manhã à tarde, estudava à tarde porque tinha tido greve anos antes, um ano antes, na verdade, então a gente estava pagando a compensação ali. E, pô, eu precisava trabalhar para ajudar em casa. Mas quem é que vai dar emprego para um moleque de 14 anos, principalmente 16 anos atrás, quando, sabe, não tinha nem celular na época. Então, o único lugar que iria me dar um trabalho era um lugar completamente, né, às escuras, digamos assim. Então, era um boteco, um bar noturno. Cara, eles me pagavam ali todo dia, eu ia todo dia. Então, eu trabalhava lá terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, eu comecei a sacrificar noite, final de semana para ficar na escola. Isso foram 3 anos. Nesses 3 anos, mesmo bicho trabalhando o dia todo, passei na UFSC, fui para engenharia. Então, tive uns hiatos ali trabalhando como garçom. Então, foram 3 anos seguidos. Depois, demorei mais 2 anos, 3 anos para voltar a trabalhar como garçom. Mas eu estagiei na minha área. Fui para o Ciências Sem Fronteiras, ganhei bolsa do governo, morei 1 ano na França, voltei. Quando eu voltei ainda, fundei a marca de camisa e tudo mais. Estagiei na minha área de novo. Já tinha uma veia empreendedora ali, né? Trouxe muito disso, um pouco da experiência lá fora, essa marca de camisa e tal. Mas eu fez qual engenharia? Civil. Engenharia civil? Exato. Engenharia civil é bom, e a engenharia como um todo, né? Eu sempre gosto de pegar uns cortes aqui, assim, pra gente dar uma... Às vezes a pessoa tá entrando no universo aí profissional, tá em dúvida no que fazer, né? A engenharia sempre é um curso que instiga o aluno a resolver problema de forma eficiente. E faz uma expansão mental ali, né? O cara que Exato. passa em cálculo 1, 2, 3, álgebra linear, ele vai desenvolver um raciocínio lógico matemático diferenciado, né? Então, se você tá aí na dúvida do que você vai fazer, a engenharia sempre... Eu tenho conversado com bons empreendedores que vieram da engenharia, né? Sempre dou exemplo de Rodrigo Miranda, né? Rodrigo, pô, é sensacional. O Rodrigo é um mentorzaço meu e às vezes eu fico assustado. O Rodrigo é 1 ano e pouco mais velho que eu. Fez a mesma faculdade que eu, só que engenharia mecânica, se eu não me engano. Cara, 1 ano e pouco. A diferença, assim, tipo, a escala que ele conseguiu dar, eu acho absurdo, sou fãzão. Inclusive, daqui a pouco vamos ter aqui Rodrigão, porque tá na minha lista de pessoas serem convidadas. Aí vai ser café na mesa, vai ser outra coisa. A gente vai lançar em breve aí o Muqueca on the Road também, né? Boa, que aí, legal. Nosso grande Mário aqui já fez um investimento conosco aí para uma infraestrutura itinerante aí. Em breve nós vamos ter novidade aí, porque... Já me chama de novo. O café, quando a gente convida pra uma prosa, geralmente é um café, né? Mas depois a gente pode chamar pra muqueca também, né? Porque muqueca você nunca come sozinho, né? Exato. Mas aí, engenharia, dentro da engenharia na UFES ainda, você fez o Ciência Sem Fronteiras, foi morar fora, voltou... Isso, voltei, fiz iniciação científica, cara, eu voltei muito eu fazia tudo de bicicleta lá, então me apaixonei por esse universo, eu até hoje acho que bicicleta é a grande revolução da mobilidade. Aqui no Brasil acho que só não se aplicava bem porque aqui é muito quente, agora que você tem a elétrica, você tá vendo o boom, né? Explosão que tá tendo, cara. Você, de manhã e de noite, tá na bicicletinha, né? Você mora em Vila Velha, trabalha em Vitória. Exato. Ciclovia da vida na veia, né? Todo dia. E antes disso eu ia de bike normal, tinha vestiário, cara. Eu me amarro. Você fala, Miguel, mas pô, você é CEO, você tem que ir de carro. Eu falo, não, eu pago pra ir de bike, eu prefiro ir de bike, eu não quero ir de carro, eu gosto. Você mata 2 em 1, né? Porque você faz atividade física e... É isso, pra menos um carro na rua, né? Ficar mais fininho, né, bicho? Pra fazer o podcast que sair bonito. Pra poder atender esse monte de restaurante aí, deve ter muita reunião pra você provar comida boa, né? Você vê, cara, começo da Take It eu ia visitar cliente de bike, pô, não tinha dinheiro, não tinha, às vezes ficar pagando Uber, pô, você já é um puto esforço pra conseguir um cliente, você já tem uma curva de fechamento, se eu fosse visitar todo de Uber, não dava. Pegava a bike, ia sair de Araçá, ia lá na Praia da Costa, Café Lorenzon lá foi nosso segundo cliente. O primeiro foi o hambúrguer que eu trabalhava. A Café Lorenzon foi o segundo cliente. Fui de bike lá, fui vários. 10 primeiros clientes é um tipo de fechamento completamente diferente dos 50 raça. primeiros, dos 100 primeiros, dos 1000 primeiros. Eles vão mudando, né? Muda. Cara, eu levava toalhinha de rosto pra limpar o sol antes de entrar, pra entrar apresentável. Mas geralmente quando você vende um sistema desse, você vende pro dono, né? Pro dono. Normalmente o tomador de decisão é o dono. E o dono geralmente é um cara empreendedor, ele acaba vendo que tem um outro empreendedor na raça respeita. ali. Se eu chegar pro dono de social, sapato, ele não vai nem me receber, porque vai, esse cara aqui, ele não é como eu. Então, quando eu vou para restaurante, eu nunca vou arrumado, às vezes, do jeito que eu tô, por exemplo, aqui, ou que eu tenho ido pro escritório. Eu boto outro tênis, eu boto uma outra calça, eu raramente uso camisa polo, vou com a camisa da Take It. Se ela tiver amarrotada, melhor ainda, porque ele tem que me ver como igual. Eu vou para dentro da cozinha dele. Cara, isso eu garanto, não tem ninguém que mexe com software para restaurante, que visitou mais restaurante que eu, que foi para mais evento de restaurante que eu, que apresentou mais o sistema para cliente que eu, que criou mais amizade genuína. Cara, eu tenho um cliente que, tipo, vai em festa de fim de ano nosso, bebe junto com a gente. Eu vou para São Paulo, vou jantar com a família dele.
Eles vieram pra cá, vêm pra cá, às vezes pra visitar a gente, porque virou amigo mesmo. Você vai construindo uma amizade genuína. Bacana demais. Isso é um puta diferencial competitivo que você pode replicar o software, mas esse tipo de relação genuína, cara, isso aí você não replica. É tipo, estar num restaurante pra mim é um ambiente muito mais confortável do que estar lá na Faria Lima captando investimento. Perfeito. Sim. E depois da fundação da marca de camisas, você já foi direto para Take It? Como é que foi isso? Não, cara, enfim, marca de... Pô, me amarrava, então tinha muito propósito aqui. Eu publiquei artigo científico na engenharia na área de bike, mobilidade, tudo mais, só que, meu irmão, é tenso. E aí, enfim, saí dessa coisa de camisa e fui estagiar na minha área de novo, que eu precisava de um estágio... Tinha que cumprir o estágio obrigatório, que tinha uns outros requisitos. Então fui fazer estágio obrigatório, voltei a trabalhar na hamburgueria, porque ainda precisava de mais dinheiro. Aí nessa hamburgueria eu já trabalhava de quarta a domingo, segunda e terça eu não trabalhava. Estagiava de segunda a sexta e trabalhava à noite, quarta a domingo. E aí minha tese de TCC já estava sendo nessa área de mobilidade, delivery e digitalização do restaurante da porta para dentro. E aí nisso, cara, eu tava montando e tal, então a tese toda, enfim, estruturando tudo, mas já tinha essa coisa de querer ver startup e tudo mais, já tinha tido a marca de camisa, até que acho que a faísca foi quando a Renault, montadora Renault lá de Curitiba, abriu um desafio nacional para startups universitárias. Cara, esse desafio, ele tinha cara, ele como se tivesse um playbook de como você pegar uma ideia até você sair pro piloto. E assim, era sensacional, foram 16 semanas de desafio, fiquei em primeiro lugar do Brasil, na época chamava iDeliver o nome. Então a ideia era ser uma malha. Isso foi em 2018, 17 para 18. A ideia era ser uma malha logística que fosse atender aos mais diversos marketplaces de food. Então na época o iFood estava virando unicórnio, o iFood virando unicórnio, a Rappi virando unicórnio, a Ship aqui já tinha começado há alguns meses. Eu falei, pô, esse pessoal vai estar focado nos restaurantes, em trazer os sellers ali. Eu vou resolver a bomba do motoboy, só que o motoboy é uma bomba muito pesada. No MVP, cara, um motoboy já ameaçou de morte. Então eu falei, enfim, mó caos. Eu acho que a modelagem de negócio ali, acho que tinha algumas falhas ali e tudo mais. Tava basicamente querendo replicar alguma coisa do Uber, não pensei a fundo no motoboy em si. Então decidi sair disso, aí separei também com minha equipe, passei um mês em Curitiba imerso na Renault, conheci Mas aí esse prêmio foi o quê? Foi um reconhecimento? Foi um troféu? Foi uma medalha? Foi um CNPJ cara, que você abriu? Como é que rapaz, isso foi, assim, até hoje é uma das experiências mais surreais da minha vida. Rapaz, Renault mandou buscarem a gente lá em casa, e os meus colegas lá dessa startup, né, que era da minha faculdade também, foi de buscar a gente em casa, pagou passagem. Chegamos lá no aeroporto, tinha um carro da Renault adesivado com a marca da nossa ideia, que era o iDeliver. Bicho, trataram de igual princesas, foi sensacional. Foram 3 para 4 semanas lá, então ganhamos 30 mil reais de prêmio. Cara, mentoria com diretoria da Renault, conheci o vice-presidente da Renault Mundo. Assim, foi surreal. E aí lá, assim, acho que lá que eu abri o olho, eu tracionei, assim, como empreendedor. A gente teve muita assessoria da Hot Milk, que era a aceleradora lá da PUC, enfim. Mas beleza, aquele projeto em si ali não deu certo. A gente quase recebeu, cara, investimento da Renault e Curitiba Angels, só que na época teve aquele problema lá do presidente da Aliança Renault nível mundo, lá no Japão. Então a Renault tinha um fundo e aí mudou toda a diretoria por causa disso, então o aporte não rolou. Dado que não rolou, cara, e o custo de oportunidade de engenheiro é muito alto, meus sócios da época não quiseram continuar insistindo. E em certo ponto estavam certos, foram lá, cada um foi trabalhar na sua área, e eu falei, não, pô, vou seguir nisso daqui. Então, mas eu falei, pô, beleza, o que eu vou fazer? Nisso eu voltei, comecei a trabalhar, já tinha formado, então comecei a trabalhar na consultoria para engenharia, uma consultoria daqui. Mas todo dia à noite eu continuava indo na hamburgueria, que eu falei, pô, vou pegar essa tese, vou transformar no negócio, e ainda continuava ganhando o dinheiro que eu precisava. Até que, cara, quando começou a pandemia, em algum momento ali eu falei, pô, eu não posso, eu tenho que sair dessa consultoria aqui. Por quê, cara? Porque eu tava crescendo alto, tava indo bem, tinha feito umas vendas, pô, bem iradas. Eu falei, se eu começar a dar certo aqui, eu nunca vou sair. O risco de eu sair para começar algo do zero vai ser muito maior. Então, e, pô, eu já tinha formado, né? Então, cara, é melhor sair logo. Se eu tiver que errar, eu errar logo, do que eu começar a dar certo aqui e querer sair. Então, eu vou fazer esse troço logo, pedir demissão. E aí, quando eu pedi demissão, eu ia receber uma comissão de uma venda que eu tinha feito. Cara, como garçom, eu tinha juntado uns 17 mil reais em 10 anos. E eu tinha uns 8 mil reais, que era a minha parte do prêmio, né? A gente tinha gastado uma parte. Peguei esse dinheiro. Submetiu a ideia da Take It no edital da FAPES, que era o Centelha. E na semana... E eu tava conversando... Aí você vê como é que, cara, o trabalho ele devolve. Quando eu tava em Curitiba, cara, o pessoal da Renault me amou, bicho. Eles viram que eu era muito sangue no olho. Eu chegava lá às 7 da manhã todo dia. Eu saía 8, 9 da noite. Eram 3 startups que foram premiadas. A gente foi em primeiro. O ritmo dos outros era um outro ritmo.
Às vezes eu saí de lá, eu ia pra happy hour com a galera, com a turma lá, cara. Às vezes os caras até 1h da manhã, 7 horas da manhã, eu tava lá de novo, todo dia, todo dia, todo dia. Sábado, a minha equipe era a única que ia. Então, quando eu comentei pra eles qual a ideia que eu tava, eles me apresentaram o cara que é irmão de um dos donos de uma das maiores redes de restaurante lá de Curitiba. E a minha ideia inicial era um garçom digital. Não tinha ainda todo esse ecossistema da Take It. Eu ia começar com um garçom digital, que era basicamente um QR Code que a pessoa podia não só ver o cardápio, mas pedir, dividir conta com amigo, pagar por ali. E era integrado a tudo que o garçom fazia. Então, era um autoatendimento híbrido, uma outra experiência que a pessoa podia escolher qual que ela quer. E esse cara já quis desenvolver isso, mas não conseguiu. Sim. E ele ficou nessa, pô, vou investir nesse moleque, vou investir nesse moleque. Isso no meio de uma pandemia, eu falando que ia fazer algo pra mesa do restaurante, todos os restaurantes fechados. Então eu tinha esse dinheiro guardado, aí a gente venceu, a gente ficou em terceiro lugar do estado no Centelha, saiu o prêmio. Cara, e o investidor... Isso 2020 já? 2020, isso junho de 2020. E esse investidor falou, Miguel, vou investir, cara. Foi e botou a 70 mil. Sem nunca ter me visto. Sim, a gente fez 3 reuniões online ali, e ele foi por referência. Então, um bom trabalho que eu tinha feito lá na Renault em 2018, 2 anos depois, estava gerando fruto ali. Cara, e aí eu pedi demissão, comecei a Take It, aí fui trazendo, aí trouxe o Pedro, o Alan ali de cara, que são meus sócios ali até hoje. Cara, a gente foi seguindo aí, agora batendo 95 pessoas. E como é que começou assim? Você já começou, trouxe o Pedro para codar, contratou uma fábrica de Rapaz, software, não. como é que é isso? Cara, então, antes disso, então 2020, né? Só que em 2019 eu falei, pô, eu preciso desenvolver isso aqui de alguma forma. Então eu não sabia nada de software, mas eu sabia empreender, sabia de produto. Eu falei, preciso de alguém que desenvolva esse software aqui, porque eu não sei programar, todo o resto sim. Então eu fiz todos os desenhos que eu queria. Cara, e me indicaram um desenvolvedor terceirizado, como se fosse uma fábrica de software, mas que era uma pessoa ali só. Cara, acho que esse foi o maior erro ali que eu tive até hoje, porque esse desenvolvedor me passou um preço, esse preço aumentou, ele ia me entregar a solução em 2 meses, durou 1 ano. Nossa. Isso em 2019, tá? Então, março ali de 2019. Durou 1 ano e tudo que ele entregou era horrível. Horrível, péssimo. Joguei tudo no lixo no final das contas, pra nada. Essa é uma reclamação recorrente da galera que tá começando a empreender no mundo técnico, no mundo de tech, né? E não é do background tech, né? O desafio de você conseguir ter as coisas bem documentadas e os requisitos bem controlados e também, de certa forma, cair na mão da pessoa correta, né? Para conseguir ter... Você que tem tecnologia, cara, cada restaurante que eu trazia, eu cheguei a trazer 3 restaurantes usando software desse cara e tinha que subir um servidor para cada um. Ah, ele fez... Entendi. E aí eu precisava atualizar alguma coisa, não ele era pedia 2 standard. semanas, 3 semanas, porque ele tinha que atualizar em cada servidor. Entendi. Rapaz, e aí nisso eu fui aprendendo isso o que um era. outro podcast, né? Só para discutir o Bitbyte aí Rapaz, e aí eu fui aprendendo esse negócio. Rapaz, aí eu comecei a entender, comecei a ler mais. Aí chegou o Pedro? Então, aí eu falei, meu irmão, não dá com esse cara, eu preciso contratar um desenvolvedor. Vou abrir uma vaga de estágio, eu ainda não tinha vencido esse edital, isso era abril ali, eu acho, de 2020. Cara, eu abri vaga de estágio por CNPJ que nem existia. Aí Pedro, maluco, se inscreveu, estagiava na Vale, tava formando. Rapaz, aí ele mais alguns participaram do processo seletivo. Ninguém entregou o resultado do processo seletivo bom. E não que eu entendesse também, mas Pedro foi o cara que mais esforçou. Você pediu o quê? Um crudezinho, um mini sisteminha ali pra... Rapaz, nem lembro o que eu pedi, cara. Porque eu também não entendia nada. Acho que foi meio que assim no Google, cara, como é que eu avalio um desenvolvedor e tal, pede isso e baseado no que ele me explicava, as próprias pessoas falaram, eu não consegui finalizar. E eu fingindo que eu entendia porra nenhuma. Mas eu vi que o Pedro foi o cara que mais esforçou, me encheu o saco com dúvida o tempo todo. E eu ia no Google para responder as dúvidas dele, que eu não sabia. Mas é isso, cara. Pedro veio, aí topou, eu escolhi ele e ele veio para uma empresa que não existia. E ele foi olhar os códigos que esse outro programador terceiro tinha feito e falou, cara, isso aqui é impossível, isso aqui... E ele que ainda não entendia muito, falou, cara, esquece. Joga fora. Começa do zero. E aí nisso, cara, eu falei, pô, preciso de mais gente. Aí ganhamos um edital, eu falei, pô... Centelha. Do Centelha. Centelha é um edital da FAPES, para quem tá familiarizado, assim, o Espírito Santo é um estado que tá... Investe em inovação muito acima da média. A gente tem que tirar o chapéu aqui pro estado, é o trabalho de muitos anos, de muitos atores que, né, acho que esse podcast que a gente tem aqui é até fruto desse ecossistema pujante, né, assim, a gente tem uma esteira aí da FAPES junto com a SECT, numa diretriz do governo do estado aí que é muito interessante, né, de ideação, tração, escala. Toda a mentoria, igual foi, teve essa questão da Renault lá, que foi toda privada lá em Curitiba, aqui no Espírito Santo a gente tem sorte que isso acontece com o público, sabe, é o público fazendo isso, então o público também consegue, cara, querendo ou não, o público sempre vai ter mais orçamento que o privado. Cara, o público ele consegue dar uma escala nisso muito maior. Pô. O desafio da Renault eram 3 vencedores. Na FAPES, quando eu ganhei, eu acho que eram 30 empresas, 10 vezes mais. O valor que a gente ganhou foi 60 mil, que era o dobro do da Renault. Então, assim, cara, eu
se não fosse o público, eu nem existiria. Eu fiz escola técnica, eu estudei um ano fora por conta do governo, através de bolsa, eu fiz faculdade de engenharia, a Take It começou com a FAPES, baseado num prêmio que a gente ganhou da FAPES, óbvio, mérito nosso, mas a iniciativa deles. 2021, aí depois eu chego nessa parte, mas a gente não quebrou. Quando a gente ganhou outro edital da FAPES, hoje a gente já caminha muito bem com as nossas próprias pernas. Essa é uma mas... boa reflexão, hein, Miguelito, né? Escola técnica, curso superior na UFES, Ciência Sem Fronteiras, Centelha, FAPES, Tecnova 1, que você participou, não, foi Tecnova 2. Tecnova 2, você participou, FAPES. Tem também, que é onde a gente vai chegar mais pra frente aí, que é o FUNSES, né? O Fundo Soberano, com Bandes, com a turma aí da Quartzo, né? Exato. Uma esteira aí de investimento público, né? Exato, cara. Eu acho que hoje já... depois chega nessa parte, mas acho que hoje a gente já chega assim, cara, na parte... Tá na hora da gente começar devagarzinho a devolver, mas vai chegar a hora da gente devolver muito. Hoje a gente devolve através de imposto, pô, paga... Tudo que a gente já pagou de imposto é muito mais do que a gente recebeu. E eu fico feliz, eu acho que eu tenho que pagar imposto para que isso vire... Algumas coisas, às vezes, a gente discute se está certo ou não, cara, mas eu tenho que ter imposto, porque senão não vai ter investimento em inovação, desde que ele seja saudável ali, óbvio. Pô, tem mais de 95 pessoas na empresa, e essas pessoas têm famílias, cara, são pessoas mais felizes. Os macronúmeros da Take It pra turma ficar ligada aí. Atual, cara, a gente tá batendo agora 3 mil restaurantes pelo Brasil, então o Espírito Santo já não é mais a nossa maior base, é quarto ou quinto estado, receita aí se aproximando de 1 milhão e 200 mês. Cara, desde que o Fundo Soberano investiu na gente, nosso valuation multiplicou muito mais de 10 vezes, então quer dizer que aquele retorno dele está se multiplicando, um dia vai se realizar. Vocês tiveram um aporte recente aí agora, né? Foi, exato, então nessa aí o valuation multiplicou. Quais são as informações públicas desse aporte aí pra turma, cara, ficar sabendo? Boa. Então, cara, aí acho que assim, aí é bom voltar, eu vou chegar nessa parte, né? Boa. Então, cara, aí beleza, então 2020 eu fui no LinkedIn, cara, precisava de programador, não conhecia a pandemia, tava o caos, não podia, tava naquela época, 2020, tava na época crítica. Ninguém saindo de casa, todo mundo precisando do QR Code. Hoje a turma torce o nariz pro QR Code, né? Quer o cardápio de papel de novo, mas na pandemia era necessário. Mas, cara, quem usa o nosso gosta, tá? Majoritariamente, é porque quando o governo obrigou os restaurantes a ter cardápio digital, cara, se você obriga, todo mundo coloca qualquer tipo de solução. Perfeito. A gente tem uma puta solução, tanto que os restaurantes usam a nossa muito até hoje. Enfim... E aí, pô, e tava naquela época crítica da pandemia, não era ainda uma gripezinha, não que tenha sido, tá? Mas as pessoas ainda estavam morrendo de medo do tipo, se eu sair eu morro. Então eu fui no LinkedIn botar engenheiro de software e comecei a procurar, sair mandando mensagem por um monte. E foi quando justamente teve o boom dos salários explodirem, né? Exato, assim... tava mega inflacionado. Eu lembro, cara, tem uma escola que forma desenvolvedor online. Rocket City. E aí, cara, eu descobri que quem tinha feito essa Rocket City não precisava ter feito graduação, mas era um cara bom que sabia muito mais na prática. Aí nisso eu conheci o Alan e eu conheci o Matheus. Alan do Rio de Janeiro, maluco também, veio trabalhar na Take It, ganhando, cara, R$1.000 por mês. Pedro ganhava 1.000 na Vale, veio estagiar 450. O Matheus ainda estava na faculdade, então veio ganhar 1.000 ali mais ou menos. Cara, a gente começou nessa. A Brena, cara, que foi a sócia nossa também desde o começo. Hoje ela saiu, fez a saída dela ali porque teve filho e tudo mais. Ganhava 2 numa empresa, veio ganhar 1.000. Cara, na raça. Na raça, bicho, muito sacrifício. A gente começou. Então, beleza, 2020 começamos. Nos primeiros 6 meses, cara, a gente perdeu um pouco de tempo porque a gente focou muito em praça de alimentação de shopping. Cara, queria fechar cliente maior, você fecha com a praça, você fecha com todos os restaurantes, tudo mais. Furada, não dava certo, nem vou aprofundar muito, senão ficaria 10 minutos. Final de 2020, início de 2021, a gente falou, vamos focar nos restaurantes, tá? Então, igual eu tinha feito lá no Chef's Burger, que foi nosso primeiro cliente, na Café Gondesão, vamos focar neles. Mensalidade, assinatura, recorrência. Então, 2021 todo a gente foi crescendo, cara, crescendo, mesmo que ainda muito pouco, batendo ali 10, 20 restaurantes, 30 restaurantes. Só que aí veio a segunda onda da pandemia, fechou tudo de novo, isso foi uma porrada ali pra gente. Cara, e quando chegou no final de 2021, cara, já não tinha dinheiro na empresa, a gente tinha fechado o Five Sports, que era o nosso maior cliente da época, do shopping ali, mesmo nós temos sendo horrível, cara, horrível, assim, ele era muito amador ainda, o dono lá, cara, gostou tanto de mim, com isso, virou amigo pessoal, virou brother, mas na época ainda não. Ele falou, cara, vou te dar essa chance. E, pô, era um restaurante que faturava quase 1 milhão mês, 60 mesas, lotado, shopping. Cara, foi uma puta vitrine pra gente. Mas ainda assim, cara, não tinha receita. E a gente fez a nossa confraternização de fim de ano lá. Então, fomos 6 pessoas lá. Bicho, beber, comer lá, se divertir. E eu ia falar pra galera naquele dia que, bicho, Take It vai acabar. Teve esse evento? Teve, mano. Você elaborou esse discurso, Miguel? Rapaz, bicho. Só que aí, pô, aí beberam, comendo. E, cara, o dia tava sensacional. Aí tomou 4 chopp e falou, não vou fechar esse negócio não, vamos pra cima. Não, pior que não. Falei, cara, não tenho coragem de falar pra galera hoje. Porque, pô, passando perrengue, desespero o ano todo. Pô, hoje que esse dia tá maneiro, zero problema, todo mundo se divertindo. Irmão, vambora, quer saber?
deixa virar o ano, início do ano eu falo com a galera, deixa todo mundo ter um ano em paz, feliz, achando que vai continuar. E aí, beleza, fiz isso, não tive coragem de contar. Saí louco de lá, todo mundo se divertiu pra caramba. Cara, acho que foi tipo 27 de dezembro, aí saiu um resultado de outro edital da FAP, subvenção do Tecnova, e aí a gente recebeu uma subvenção de 240 mil. Aí foi o Meu irmão, quando a gente... Eu falei, cara, seu presente agora a de gente... Natal atrasado Eu ali. falei, cara, agora é tudo que a gente precisava, cara. E aí, beijo, beleza. Então, janeiro começamos. Então, vamos embora que isso aqui vai dar certo. Isso 21. É final de 2021, agora a gente entra em 2022. 22. Tá? Não tinha nem 100 clientes ainda. Devia gerar 10 mil de receita ali, 8 mil de receita. Cara, aí beleza, vamos crescendo, cara. Março de 2022. Esse janeiro de 22, aí vocês estavam em quantas pessoas? 6 pessoas? 6 pessoas. 6 pessoas. Aí Aí isso aí escreveu era a basicamente sétima você, 2 devs, Eu, uma 3 pessoa de devs, customer a Brena. success. A Brena, aí a gente ia trazendo um cara de suporte. Então, então eu vendia e cuidava de produto, tinha 3 devs, a Brena fazia o marketing e o Stephenson fazia a parte de suporte, eram 6. Então, fomos indo assim, aí trouxe uma 7ª pessoa. Nisso, em março, cara, uma empresa, tá quase virando unicórnio de São Paulo, a Motu queria comprar a gente pra fazer uma teste de entrar em restaurante. Motu é gestor de motos, sim, né? locação de motos, né? Cara, eu conheci o time lá e tal, os caras ficaram encantados, tipo, pô, vocês são muito pequenos, mas eu vejo brilho no olho e tal. Mas, cara, a melhor coisa que eu fiz foi não fechar negócio com eles. Porque 2 semanas depois eu conheci o pessoal da Ace Startups, aceleradora. Passei no processo seletivo deles e falei, vamos investir. Já era o Pedro nessa época? Já era o Pedro, mas eu não tinha conhecido o Pedro. Eu tava lidando com o Guilherme, que ele era lá do Nordeste. Cara, o fato do Espírito Santo talvez ser um estado geograficamente pequeno, ele não se ligou que o Espírito Santo era no Sudeste, era o Espírito Santo, né? Que Vitória era eu acho que ele achou em algum momento que Vitória era na Bahia. Quando tava para mandar os contratos que eu ia para a seletiva final dele, não, eu passei da seletiva Mas final. isso já com relação com Fuses? Ainda não. Então, Ainda aí, ó, aí o entendi. que aconteceu? Quando eu passei na final deles lá, quem tava para começar a ver documentação de diligência, eles se ligaram que a Take era do Espírito Santo. E eles não podiam fazer um investimento direto em ninguém do Espírito Santo, porque o Fundo Soberano tava para ser lançado e todos os investimentos diretos da ICE aqui, que a ICE atuasse, tinha que ser via Funces. Eu falei, puta que pariu, agora ferrou, meu irmão. Agora deu um nome. Agora que deu bom, eu falei, deu bom, vai dar ruim. Fogos, vou ter que repassar o processo. Cara, tive que repassar o processo todo com o Fundo Soberano. Óbvio que aí já queimou algumas etapas. Mas aí, no final das contas, a gente foi a primeira investida do Fundo Soberano, praticamente. Ó, a gente foi numa turma de 3 ali. Foi uma turma de 3, mas a gente já tinha sido selecionado e já passou todo o processo com a ICE. Capítulo importante aí, pessoal, só pra gente dar uma explicação, assim, eu sempre gosto de parar, porque às vezes a gente fala alguns temas aqui que estão Que é pra gente habitual, né? O Fundo Soberano, gente, é uma iniciativa do governo do Espírito Santo, né, que entendeu que os royalties e participações especiais do petróleo, eles poderiam ser investidos para a gente tentar dinamizar a economia. Dinamizar e ter retornos futuros disso aí, né? Para não usar isso, não queimar isso como custeio. E um percentual do royalty do petróleo vai para um fundo estadual, né? Que é administrado para terem participações em empresas, né? Isso é uma prática inovadora, é o único fundo soberano do Brasil, se não me engano. O único fundo soberano é o único fundo soberano que é um estado que eu falo, não um estado-nação, né? Um ente federado ali. Que faz a nível mundo, se eu não me engano, ou a nível bem quem raro. tiver interesse em pesquisar mais sobre esse universo, tem lá no site do Band, tem todas as informações, mas eu acho interessante que, assim, a Noruega é um case interessante disso aí. Noruega, Singapura, vários... Eles viram o seguinte, pô, esse dinheiro do petróleo aqui, será que o petróleo é um bem finito? Então vamos pegar, enquanto ele tá dando dinheiro pra gente aqui, vamos investir isso numa poupança, né? E vamos botar esse dinheiro em participações em empresas que têm um potencial de explosão, né? Exato. Acho que até depois, quando esse episódio for pro ar, é interessante botar alguns números, que se eu não me engano, o Fundo da Noruega tem uma participação relevante em Apple lá, que é o que garante bons retornos pro país, né? Mas voltando aqui pro nossa prosa boa aqui, o café tá servido aí. Tá, tô bebendo. Então você já tava aí chegando na Ace, começando, primeira investida do fundo, você já recebeu a grana do aporte quando? Cara, a gente foi, então, isso, que a Ace tinha dado a positiva e já tava tudo certo, era final de abril, início de maio. Mas como teve que repassar por todo o processo do Funces, o Funces ainda não tinha sido lançado ainda, então ele foi lançado oficialmente no final de maio, eu acho. A gente recebeu o aporte 31 de outubro de 2022. Então, 31 de outubro de 2022 a gente recebeu 400 mil. E isso porque em janeiro para fevereiro, vocês receberam 240, que foi o que deu respiro para vocês, né? Exato, o fôlego. Cara, eu lembro que nessa época a gente faturava 30 mil por mês ainda. Então, quando a gente recebeu os 400, a gente faturava 30 mil por mês, era muito pequeno. Os 40 vezes maior ali em termos de receita. Então, cara, enfim, beleza. Então a gente pegou ali, captou, cara. E aí a gente começou de fato. Pô, a gente passou pela aceleração da Ace, isso é bem legal, porque não é só o dinheiro. Cara, a Ace fez uma trilha de formação ali com a gente. Então, os primeiros processos, os primeiros rituais de gestão, tudo isso começou ali. E aí, eu lembro que a gente recebeu o dinheiro em 2 meses, em 45 dias a gente tinha dobrado de tamanho.
porque já tinha processo, já sabia trabalhar o que era canal de venda, trabalhar canais, e, sabe? O meu time evoluiu ali com essas mentorias. Então, cara, em 45 dias a gente dobrou de tamanho. E beleza, fomos nessa. Cara, e 2023 foi ano de guerra, cara, estão trabalhando muito e tal, mas crescendo. Aí a gente já ficava no Findslab nessa época, 21 ali a gente tava no Vocês base. ganharam um desafio também, não foi? Com o Banestes? Ganhamos desafio com o Banestes, cara, em Desafio 2022. Outro programa aqui do nosso ecossistema muito interessante é o programa da Finds, né? O Finds Lab, que tem o programa de empreendedorismo industrial, Exato. que ele faz as rodadas, né? Unimed, Arcelor, não é? Vale. Soma, Vale, e teve, acho que o Banestes Banestes. também, e você foi um dos... Foi, cara, a gente foi premiado lá, a gente venceu o desafio, né? Então até hoje a gente tem essa tecnologia, a gente presta serviço pro Banestes, que basicamente qual era o desafio do Banestes? Pô, a gente é um banco estadual, que no final das contas nosso objetivo é gerar valor pro Espírito Santo. O pessoal ganha milhas aqui. A maioria ou perde as milhas, que é bem comum com todo programa de milhagem de todo banco, ok, isso não tem nenhuma diferença. Mas aqueles que não perdem estão usando as milhas para sair do estado de avião, para viajar, passagem. O que a gente queria? Que as pessoas tivessem benefícios instantâneos ligados à economia capixaba. Então o que a gente propôs? Cara, a gente vai pegar esse programa de pontos de vocês e vamos transformar em cashback dentro dos restaurantes, dos melhores restaurantes da cidade. Então a pessoa pagou às vezes uma fatura do cartão, ela vai ganhar um almoço ali no, sei lá, no Go Burger, por exemplo, vai ganhar um café ali na Lorenzon, por aí vai. Para manter o dinheiro rodando na economia aqui. O dinheiro rodando aqui, gerando valor, fortalece a nossa base, gera valor dele, porque as Isso pessoas... foi 22. 22 começou... 22 foi ano bom, hein? 22 teve dinheiro em Foi, caixa cara. aí do Centeiro, do Tecnova, teve o Funzes, teve o Banestes. Teve o Banestes. O do Banestes, ele foi... Aí o Findzab, ele bota uma grana para você desenvolver a primeira fase da solução, só que a gente gastou mais que eles botaram de dinheiro. Mas no final das contas deu tão certo que aí, finalzão de 2023, finalzão, a gente conseguiu assinar um contrato de prestação de serviço com o Banestes. Bacana. Então hoje o Banestes também é cliente nosso. Bacana. Então aí sim, pô, Isso pra gente começou... bacaníssimo. Tem um banco como cliente, banco é chato com tecnologia, né? Não, Tem que ter... cara, eles são bem exigentes. Não. Pô, eles cobram, o pessoal é bem firme, Não, o sabe? time de tecnologia do Banestes aí, Banco do Espírito Santo aí, que quem conhece mais a fundo ali a operação do Banestes sabe que tem gente muito boa ali dentro. O Marcelzão, cara, deles lá, que, pô, rapaz, um cara que entende muito de tech, muito de tech. Ele não é de tech, mas ele entende muito de tech, então ele é mais da área de negócio, ali, de inovação. Então eu testava a gente no limite, cara. Normalmente você acha, é público, o pessoal é mamato. Bicho, Não. o cara é brabo. Eu falo, é um cara que a gente contrataria pra take fácil, sabe? Fica o recado aí. Mas aí 22 tá sendo um ano com bastante coisa aí, né? Cara, 22 foi o ano que as coisas começaram de fato a dar certo. Eu falei, cara, isso aqui vai dar certo e vai virar de fato uma empresa. E esse 22 você tava operando fisicamente aonde? No Findslab. Então, assim, 2022 a gente começou o ano no Base 27, cara, a gente, assim, eu falo, a Take It é muito cria capixaba. Então toda essa trajetória dentro do público aqui no Espírito Santo, a Take It passou 6 a 8 meses lá no Base 27, a gente entrou com 5, 6 pessoas, saiu de lá com 9. Passamos um ano inteiro no Findslab, entramos com 9, saímos com 29. A gente está agora completando quase 3 anos no Fonte Hub ali dentro da Gazeta. Entramos com 29 pessoas, vamos sair de lá com 95 agora para um escritório próprio. Aí, Investimento e inovação da Eu acho que ele foi convidado aqui por acaso, né? Isso é bacana, porque é cria realmente aqui do nosso ecossistema, né? O ecossistema já funcionando aí. Eu lembro que, sei lá, 10 anos atrás a gente tinha índices de desenvolvimento da área de inovação, a gente não estava nas cabeças aqui do Brasil, né? E todos esses programas eu acho que foram pensados justamente para a gente sair desses indicadores e você aí é a materialização do resultado de toda essa política pública, essa articulação entre setor público, privado, terceiro setor aí, a academia também, né? Mas aí beleza, chegou 22, fundos rolando, 23. Aí você já vai chegar no já começa... Quanto que chega no capítulo onde você chegou no Faria Lima? Cara, foi 2020... Tá, 2024. Então, 23. Cara, 2023 foi, cara, ano de crescimento. Chegou o final de 2023, pô, a gente tinha crescido bastante. Só que aí já tava nas mentorias do Rodrigo Miranda e tal. Acho que, na verdade, final de 2022. Mas 2023, a gente começou a ter um problema de fluxo de caixa. A gente ainda tinha dinheiro, mas a gente tava crescendo rápido e o caixa não acompanhava isso. Tinha um descasamento ali de receita. A gente falou, cara, se a gente não der um jeito, a gente vai quebrar. E aí teve um outro banco aqui que ajudou a gente também com o crédito. Cria capixaba, bicho. Cicobi? Cicobizão ajudou a gente. Foram os únicos que confiaram um cartão de crédito na gente. Então, o cartão de crédito de R$100.000. Cara, por causa desse cartão de crédito, a gente conseguiu continuar crescendo. Não teve que estagnar. Então, cara, a gente deu uma alavancada ali com o crédito e, bicho, pau na máquina. Vambora. E, 2024, a gente falou, pô, a gente precisa abrir rodada. Porque, cara, alguns concorrentes nossos tinham captado muito dinheiro. A gente olhava a nossa tecnologia, cara, nossa operação, satisfação do cliente. A gente vê, pô, a gente é melhor que eles. Mas é difícil você pode ser melhor, cara, mas às vezes com uma discrepância muito grande de dinheiro, cara, é difícil você passar, é difícil você se destacar, a chance de ser engolido é muito fácil. Então, tipo, pô, a gente precisa fazer uma captação. Só que
Cara, todas as rodadas que eu tinha feito era muito assim, eu pegava o mínimo que eu precisava para, obviamente, ceder o mínimo da empresa. O nível de eficiência ao extremo, sempre no desespero. Tanto que 2023 chegou e falou, pô, tá faltando dinheiro. Por quê? Eu poderia ter pegado mais dinheiro lá atrás. Eu falei, não, eu vou pegar o Isso aí, suficiente. inclusive, Miguelito, trazendo um recorte aqui pra galera, às vezes eu converso com outros empreendedores que eles se perguntam, né, pô, mas tá difícil levantar grana, aí às vezes você vai olhar lá no papel lá que ele tá mandando pro investidor, colocando às vezes remunerações que fazem o investidor entender que a pessoa não está com a pele em risco, né? E você é o cara que sempre levou isso na prática, né? Assim, é bicicleta pro trabalho, Marmita, bicho, só leva marmita até vida hoje. chuta, Até hoje. e remuneração Cara, São Paulo, cara. Ia pra São Paulo, fui pra São Paulo umas 10 e de volta umas 10, 8 vezes de busão. Já fui de executivo, aí depois as coisas vão melhorando, né? Depois já comprava busão, leito, depois leito, cama. Levava extensão pra continuar trabalhando no ônibus, porque, pô, eram 14 horas de viagem, não podia deixar trabalhar. Então eu levava extensão inteira. A galera do busão toda pedia pra mim pra botar nas tomadinhas, porque era o único que eu levava, cara. Porque eu já tava trabalhando frenético, pra não perder tempo. Então, assim, cara, nível de eficiência pesado. Luiz, hoje, que é nosso sócio, cara, teve um evento que a gente foi da ABF, e aí, pô, evento pessoal dos concorrentes e tal, tem uns que querem barrar a gente de evento, porque falam que a gente fica abordando o pessoal. Meu irmão, eu ia de camisa da Tequite tablet na mão, eu saía abordando todo mundo em evento de 20 mil pessoas e foda-se, meu irmão. ia, né? Tem foto de stand de concorrente que o cara investiu uma grana, mas eu tava com um tabletzinho assim, olha, meu irmão, a multidão assim, do meu lado, vendo o que eu tava apresentando. Eu falei, Isso, a gente janta, o, é o Black Side, né? É, o Dark Side. hardcore. Mas aí, beleza, 23 foi ano de organizar a casa. Exato, cara. Tô ano de organizar a casa, aí aprendi muito sobre gestão, cara, cuidar mais do financeiro pra não dar BO. E aí 2024 falou, pô, vamos abrir uma rodada pra gente. Nosso produto tá melhor, mas um concorrente com muito dinheiro, você ficar com muito dinheiro por muito tempo, ele vai ter capacidade de desenvolver um produto melhor que o nosso. A gente precisa seniorizar o time. Meu time tá com a remuneração assim, cara, no pescoço. Então, pô, eu tinha que destravar a remuneração deles, senão eles iam acabar saindo. Só que eu falei, pô, ao invés de a gente fazer uma rodada, vamos fazer uma rodada da ponte, vamos trazer gente foda. Que se a gente trouxer gente foda, a próxima rodada aí sim a gente pega muito dinheiro, mais dinheiro, pra executar o nosso plano, que é, cara, ser o software que vai substituir todos os outros na maior quantidade possível de restaurantes. Essa é a tese que a gente carrega até o final deste ano. E aí, cara, nessa então a gente conseguiu trazer o ex-diretor do Burger King, o cara abriu mais de 1.300 lojas do Burger King no Brasil. Deve entender um pouquinho do negócio, né? Entende? Testou a gente, cara, ele já tinha recebido prospecção de investimento de outras startups concorrentes. E aí ele falou, cara, o que eu tô vendo na Tech eu não vi nenhum, porque eu tenho o número de todas, eu tenho isso aqui, eu conheci todos os fundadores. Então, porque ele estava por trás de um fundo, né? Então, foi através desse fundo, só que ele entrou na física, o fundo não entrou, ele entrou na física porque eu quis fazer uma rodada menor, o fundo queria uma rodada maior. Então, eu trouxe o diretor do Burger King, o cofundador do OLX, trouxe o Rafael Furranetti, da XP. Grande peixão, talento capixaba. Pois é, cara, o Rafael Furranetti me conheceu como? Eu tava na Gazeta, correndo para uma reunião que eu tava atrasado com o notebook na mão, para uma reunião com a VPX do Rodrigo lá. E aí o Dudu da Gazeta, cara, o Dudu também, assim, cara que eu sou extremamente grato, bicho, pegou a gente no colo de todas as formas possíveis. E rapaz, eu nem sabia que era o Furla, nem sabia, não fazia nem ideia. E o Dudu falou, Miguel, eu só queria te apresentar aqui um amigo. Aí o Furla falou assim, não, tô vendo você tá em reunião, tá lá, vai tranquilo. Aí eu falei, não, pô, pera aí, pô, você é amigo do Dudu, eu vou parar e conhecer. Dudu meu irmão, sou muito grato. Aí botei o notebook, pedi pro pessoal da VPX esperar. Aí falou, cara, fiz um pitchzinho de 10 segundos, 15 segundos ali pro Furla. Rapaz, eu nem sabia. O Furra falou, cara, pô, gostei e tal, cara, gostei do seu perfil, não sei o quê, eu, pô, invisto, sou investidor anjo e tal, não sei o quê, sou da XP. Só que, rapaz, quando ele falou, eu nunca falei isso pra ele. Quando ele falou que ele era da XP, eu achei que ele era, tipo... Agente autônomo de agente investimento. autônomo e tal. Aí eu falei, beleza, pô, fechado, tô procurando investidor, né, juntar um pouquinho aqui de cada um e tal, mas não fazia ideia de quem ele era. Aí fui pra reunião até então, nada. Explica aí pra galera quem é o Furla. Não, calma, daqui a pouco eu explico. Porque eu ainda não, eu continuei sem saber, tá? Porque eu não parei ainda pra pesquisar, porque eu realmente não achei que o Furla era o Furla. Aí, cara, bicho, beleza, trabalhei até tarde, um hábito que eu tenho, cara, bicho, eu só ia, pô, eu gosto muito de academia, vou todo santo dia, e é sempre a última coisa que eu faço no meu dia. Então, normalmente, 8 horas da noite eu saio do escritório, e aí eu vou pra academia. E nesse dia, tô eu lá, 9 horas da noite na academia. Tá aí na academia, eu parei, entre o exercício outro, eu pesquisei que era fulano, eu falei, caraca, meu irmão, é esse cara aqui então. Aí eu falei, puta que pariu, né? Rapaz, aí o Furranete vai me liga, eu tô dentro da academia. Rapaz, e quando ele me liga, eu falei, meu irmão, fudeu. Porque dentro da academia tá tocando as músicas de academia, eu falei, cara, se eu atendo aqui, esse cara... eu tô na balada. Meu irmão, aí eu saí, cara, fui lá pro meio da rua, atendi, meu irmão, fiquei 15 minutos com ele, esse cara me sentando de pergunta, isso era tipo uma quinta-feira. Aí ele falou, não, beleza. Cara, vamos bater um papo amanhã, 5 horas da manhã? Eu falei, vambora. Eu falei, pô, esse cara tá... Aí, bicho, batendo um papo 5 horas da manhã.
Aí na sexta-feira à noite... Ele já tinha mandado o Furlan News ou ia mandar ainda? Eu ainda não tava na corrida do Furlan News. Cara, aí na sexta-feira, 11 horas da noite, pediu uma reunião rapidinha, falando rapidinho, marcou uma reunião comigo sábado 6. Fizemos uma reunião à noite, sábado 6 de novo. E aí já vi com um monte de questionamento. Tava levantando a minha área de negócio, pegando referência de mim. Aí nessa de 6 ele desmarcou porque ele tinha alguma agenda, mas eu acordei lá, meu irmão, sábado 6. Falamos sábado à noite, ele me ligou de surpresa, marcamos domingo 6 horas da manhã. Falamos, no domingo à noite ele falou, cara, você não precisa falar mais nada, vou investir tudo mais, tudo que eu já precisava saber eu já sei, já levantei o potencial do negócio, conversei com não sei quem, tem potencial, te passou o contato do meu advogado. Furla, aí nessa eu descobri, Furla de São Gabriel da Palha, também capixaba raiz, levanta a bandeira do Espírito Santo. Cara, sou de São Gabriel da Palha, que é uma roça, respeitosamente, né, não tô falando de... É uma roça, é um lugar muito interior, pouca gente. Cara, hoje é só de um dos maiores grupos financeiros do Brasil, da América Latina, na verdade. Enfim. Furlanet, E na verdade acho que é o cara mais relevante em termos de comunicação e relacionamento do mercado brasileiro, né? O cara conecta política e economia. Orgulho capixaba. Acho que Furlanet é um cara que mais pra frente nós vamos chamar ele aqui, porque eu acho que o Café Como Quer, que é um podcast que ele vai avançar muito além das prosas da inovação, né? E o Furla, querendo ou não, é um cara muito inovador, né? Ele inovou na criação da área que ele cuida na XP, né? Mas acho que isso aí vai ser melhor ele vindo aqui falar, né? Exato. Rafael Furlanet, diretor de Relações Institucionais da XP Investimentos. Exato. Da XP Inc. mesmo, né? Não é... Exato. Minha história tá lá desde... Não é gente autônoma. E tem uma história muito bacana. Eu tive a oportunidade de estudar junto com o Furlanet na escola, né? Uhum. E ele era o cara que vendia calçadinhas na hora do recreio para pagar, para juntar a grana. E fez tudo muito na raça, né? Ele tem muitas histórias boas, assim. É um cara que eu tenho muita admiração. Cara, é um cara... No dia que eu conheci ele, cara, eu tenho uma camisa, cara. Quando eu fui pra França, minha mãe, sem muito dinheiro e tal, me levou numa loja de shopping e comprou uma camisa, que na época foi uma camisa de frio, foi uns R$180, bicho, isso 2014, era muito dinheiro pra ela. E até hoje eu tenho essa camisa, até hoje, bicho. E eu não costuro, do jeito que ela tá, eu uso ela até hoje. Lá na Gazeta, lá no Fonte Raba, é muito frio. E aí nesse dia, e essa camisa tá com um corte aqui. Mas eu sigo usando ela assim mesmo. No geral, eu não fico andando de blusa de frio, mas lá que tá frio. Rapaz, quando o Dudu me apresentou, eu tava com essa camisa. Depois eu fiquei pensando, meu irmão, tomara que esse cara não tenha visto, cara. Mas é a camisa que até hoje eu uso, tipo, é a camisa sagrada, é quase um amuleto de sorte aquilo ali, porque já me salvou ou já ajudou muito em outras vezes. Boa. Aí, cara, 23, então, entrou rodada Furlanet. Não, e mais um ponto, cara. Aí o Fundo Soberano fez o follow-on, cara, mas ele veio outro ponto importante, cara. O Marcel, que é o gestor da Quartzo, ele investiu na Techit também através de um fundo próprio. Cara, o que ele viu? Ele falou, Miguel, tô vendo o crescimento de vocês. Eu tô usando o dinheiro assim, né? Eu tô por trás do fundo que gerencia o dinheiro da expressão, tá portando a Techit, mas, cara, eu na física, através do fundo, vou também, cara. Tô entrando no mesmo risco que o Fundo Soberano. Na verdade, tá entrando até no risco maior, né? Porque o Fundo Soberano entrou quando a gente tava barato e ele entrou quando a gente já tava mais caro. Cara, Marcel é um cara fantástico também. Marcel fundou a Bematec. Faculdade é o IPO, né? Cara, Marcel fundou a Bematec, foi a primeira startup da América Latina a fazer a IPO. Comprou outras empresas de software para restaurante, vendeu para TOTOS. O cara é presidente do conselho da Copel, que é uma das maiores companhias de energia elétrica do Brasil. Cara, esse cara do pessoal dele, então assim... Não, o seu boss responsabilidade é bem qualificado, né? Pois é, papita. Cara, então vieram esses 5 ali, né? Então, o Gustavo, o Andreas, o Furla, o Marcel e o Fundo Soberano ali fazendo follow-on. Follow-on, explica pra turma aí o que é. Cara, follow-on é quando o Fundo Soberano já era investidor nosso. Como estavam entrando outros investidores, se quem é sócio atual não botar mais dinheiro, não é a mesma quantidade, ele bota a quantidade menor só para que a participação dela não seja diluída. Então o que o Fundo Soberano falou? Vou botar... Na verdade, o Fundo Soberano não já só que vocês estão botando dinheiro, eu vou botar também. Vou seguir exato, vou seguir e ainda aumentou um pouco a posição. Tô gostando da execução, os caras cresceram ali mais ou menos 10 vezes em 1 ano e meio ali. Vou dobrar ali, não dobrar, mas vou reafirmar minha aposta. E beleza, cara. Então, isso final de 2024. Aí eu falei... 24? Final de 24, né? Não, desculpa, final de 24. Final de 24. Foi final de 23 a gente cresceu, 24 a gente abriu rodada, demorou muito pra fechar. E aí fechamos essa rodada, tá? Cara, beleza, 2025 foi onde, meu irmão, agora é guerra, vamos crescer. A gente captou 1.700.000 nessa, né? Então tinha captado 400, tinha captado 70, 400 e nessa 1.700.000. Então, no total, 270, tá? Bicho, a gente cresceu 150% no ano, mas no meio do caminho nosso número já tava muito bom. Cara, e aí acho que toda a parte de estratégia, nesse ponto sou muito grato ao Rodrigo, a turma da VPX, tudo de estratégia, cara, tese, cara, quebrar essa estratégia em execução para o time crescer, o time se desenvolver rápido, a empresa crescer rápido, a empresa não errar, cara, aprendi muito com eles.
Meu, e parecia que aquilo tudo que eu tinha, essas ideias todas que eu tinha dentro da cabeça, elas começaram a se organizar numa coisa bem objetiva. Cara, eu, tipo, aí Dudu entrando em cena novamente, ele me apresentou lá na Gazeta o Leonardo da Traction, né, cofundador da Traction, Capixaba, possivelmente o Grande primeiro Léo. Capixaba a virar um unicórnio aí. Cara, eu tive 20 minutos de papo com o Léo, não conhecia ele, meu irmão, ele gostou demais, eu falei, cara, vou te apresentar o pessoal da DGF. Me apresentou, eu tava conversando com outros fundos na época, conversei com o pessoal da DGF, eles queriam investir, eu falei, cara, ainda não tá com rodada aberta. Eu falei, pô, a gente tá crescendo, a gente tá gerando caixa, a gente tá indo bem. E eu conversei com um dos cofundadores da DGF. E aí, papo vai, papo vem, o cara tinha gostado muito de novo de mim. E falou, cara, mas por que você tá botando, sei lá, né? A gente tá botando 110 restaurantes pra dentro, 120 por mês. Ele falou, cara, por que você não tá botando 600? Eu falei, cara, porque eu não tenho dinheiro pra trazer gente sênior pra trabalhar isso. Ele falou, cara, então pronto, você tá sendo burro. Porque seu produto é melhor que os outros, você é um empreendedor melhor do que os seus concorrentes, seu mercado tá crescendo, tá num bom momento, mas você tá deixando de fazer, porque você tá falando que você não tá precisando de dinheiro porque você tem caixa, mas você não tem como arriscar e fazer tão rápido. Eu falei, cara, me convenceu. Eu voltei e pensei, cara, 2 semanas depois, eu falei, cara, tô abrindo rodada. DGF avaliou todos os nossos números em 1 mês e meio. E eles falaram, cara, a gente vai fazer uma rodada, a gente tá disposto a botar X. Aí já era um valor bem mais alto, né? Então, a rodada toda, no total, foram 13 milhões e 700. Ó. Então, teve 12 da DGF, Fundo Soberano botou 1,300. Então, o Fundo Soberano aumentou mais um pouco a posição e também acompanhou para não ser diluído. Daí tiveram outros investidores ali que já eram investidores mais antigos que Botaram dinheiro também. reafirmaram também botaram. Então, teve mais 400 mil de investidores anteriores ali. Então, no total deu 13.700, 13.800, alguma coisa assim. Cara, aí a gente fechou, então, 2025, a gente... Você vê, 2022 bateu 100 clientes, 23 mil... Não, minto. 2024, 23 100 clientes, 24 mil clientes, 25, 2 mil clientes. Esse ano aqui a meta a gente tá batendo, chegando perto de 6 mil clientes. Tá? Boa. Com 6 mil clientes aí é a meta que vocês têm para esse ano, Para né? esse ano E depois 27, aí conversa no meio de 26, né? Cara, e não, aí tem outras estratégias. Por exemplo, 2023 para 2025, a gente aumentar ticket médio. Se posicionar em melhores restaurantes, que tanto de tecnologia que a gente faz, gerar esse valor para também poder capturar valor, uma relação genuína ali. Então, 2023 para 2025, a gente dobrou o nosso ticket médio. Para esse ano, a gente não tem meta de aumentar ticket médio, é só base. Pro ano que vem, é base e ticket médio. Eu tenho toda uma tese. Qual o tamanho do mercado de restaurantes? Qual o seu tamanho total? Seu tamanho mercado endereçável total? Restaurantes, 1 milhão e 100 mil. 1 milhão e 100 mil restaurantes. Então você está ainda nem fazendo cosquinha no Nada. mercado. Mercado extremamente pulverizado, com soluções locais, ainda tem muita formalidade, mas é um mercado também com alta mortalidade. Todo mês quebram 15, 20 mil restaurantes, mas também abrem todo mês 15, 20 mil. Cara, dentro do nosso CP, o que é o nosso perfil de restaurante ideal são aquele restaurante, aquele cara que ainda abriu o restaurante, que ele tá no Vale da Morte, que não sabe, irmão, ele que faz tudo, tá faltando dinheiro, esse cara tá só tentando sobreviver. A Take atende ele, mas a Take não vai conseguir gerar todo o valor que ele precisa, porque não é isso, ele precisa sobreviver. É igual uma pessoa se afogando. Agora, se a pessoa parou de se afogar, começou a boiar, o que ela começou a, eu preciso chegar na areia, eu preciso chegar na terra ali. Aí ele começa a olhar, tenho meu restaurante, sobrevivi, agora eu preciso de tecnologia para, com esse mesmo restaurante, ou eu ganhar mais dinheiro, botar eficiência nele, aumentar, trazer receita incremental, né, novas fontes de receita, ou ele vai falar, agora eu posso abrir uma segunda unidade, o que eu tô ganhando nesse, agora com 2 eu vou ganhar o dobro. Então ele começa a dar valor para a tecnologia, deixa de ver a tecnologia como custo, começa a olhar como investimento. Tem algum indicador de faturamento? 70 mil de receita através de canal próprio. Tem restaurante que tem 70 mil de receita através do iFood. Não está no nosso perfil de cliente, porque tudo que ele faz vai depender do iFood e o que sobra para ele é muito pouco, ele está tentando sobreviver. 70 mil de receita através de canal próprio, ele passa a estar no nosso perfil. A gente já entende que esse cara, a margem de lucro dele já é mais do que 90% dos CLTs do Brasil e esse cara não vai sair disso. Então, e aí ele já começa a pensar, ele já começa a ter força para abrir uma segunda lojinha, ou se ele sair de 70 para 80, o lucro às vezes dele dobra. Então se sobrava 3, 4 mil, de 70 para 80 vai passar a sobrar 8. E você colocou aí também que o Espírito Santo não é mais o seu top clientes, né? Assim, de volume de clientes. Vocês já estão abrindo escritório em outros estados? Como é que tá isso? Cara, estamos. Assim, a ideia, a gente não vai ter escritório em todo lugar que a gente tem cliente, né? Então a gente tem a maior base nossa em São Paulo, até meio óbvio, é onde está a maioria do mercado. Então, depois é Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas, assim, falando de base. Então, cara, a gente tem hoje, pós-rodada, a gente tá fazendo isso ano passado, mas a gente vai abrir time comercial presencial em praticamente todos os estados, capitais do Brasil. Então, Rio de Janeiro a gente já tem uma dupla, São Paulo a gente tem uma dupla, Porto Alegre a gente tem uma dupla, Rio de Janeiro e São Paulo a gente vai aumentar a quantidade, mas, assim, escritório da Take a gente abre agora pós-carnaval em São Paulo, lá em Pinheiros.
Então lá vão estar, cara, algumas pessoas nossas são estratégicas porque a gente, operação P&D nossa, tecnologia, vai estar tudo aqui no Espírito Santo. Mas aí em São Paulo, toda a parte de relacionamento com parceiros, eventos, franquias, tudo isso a gente vai trazer de lá. Então eu passo a ficar uma semana por mês em São Paulo. Tem uma menina aqui nossa, um talento, líder nossa, tá se mudando para lá, então a gente tá financiando tudo que ela precisa para morar lá. E a gente já tá contratando algumas outras pessoas de lá. Vai ser um escritório menor, 6, 7, 8 pessoas. E aqui vai ficar a maioria da base e dos vendedores ali espalhados. Bacana, bacana. Então, Bom, estamos falando aí de Take It, 5 anos mais ou menos de vida, né? 5 anos e meio. 5 anos, 3 mil clientes, 100 colaboradores, do Espírito Santo para o Brasil e meta de Sonho dobrar grande. de tamanho, né, esse É, ano. cara, pra esse ano, cara, dobrar tamanho, cara, a gente tem um... Cara, assim, primeiro, cara, faz de missão da empresa, cara, que isso faz todo o diferencial. Eu falei, cara, não tem nenhum outro fundador de food tech que é mais colado com o dono de forma genuína, cara, porque eu faço isso com o maior prazer do mundo. Os caras têm tudo no WhatsApp pessoal, o pessoal fala, não, você tem que jogar pro comercial. Eu falo, não tenho que jogar pro comercial. Se eu jogar pro comercial, eu só vou ver quando eu tô no escritório e olho lá. Porque no escritório, às vezes, eu não consigo ver o pessoal e nem o comercial. Agora, quando eu tô na academia, quando eu tô em casa, quando eu tô vendo televisão de bobeira, é no pessoal que eu tô. Esses caras me chamam, esses caras me ligam, cara, eu atendo todos eles, eu converso, eu mando áudio. Quando eles mandam áudio, eu dou expor, eu falo, cara, digita aí desse preguiçoso. Eu falo dessa forma que eu criei uma amizade com os caras. Então, cara, é servir com excelência quem vive de servir. Que é o mercado dos donos de restaurantes, seus funcionários, seus prestadores de serviço. Isso faz toda a diferença, cara. Escritório novo, você vai ver a palavra servir, parceria lá pra todo lado, cara. E aí, dentro disso, qual é o nosso o sonho grande ali, o próximo passo do sonho grande, tá? Porque conforme você realiza, ele vai só aumentando, né? Mas, pô, hoje meus principais concorrentes são quem? São quem, né? TOTOS, Lynx, Colibri, que são softwares muito grandes no mercado, mas legados, assim, que em termos de desenvolvimento de produto, tecnologia, dentro de um mundo que se digitalizou muito, eles ficaram para trás. E a Cypress, que também é um software mais moderno, mas tem uma tese bem diferente da gente, que é a gente faz tudo em outro lugar, a Cypress ela é um integrador que se integra tudo que existe, né? E foi comprado pelo iFood recente. Esses são nossos 4 concorrentes. Mas quando eu falo de TOTOS, Lynx, Colibri, a própria Tecnisa, eles juntos hoje têm mais ou menos 45 mil restaurantes pelo Brasil. Cara, então, pô, para 2030 eu vou tomar o espaço do mercado dessa galera. Eu vou ser o software referência dos grandes restaurantes. Quando um dono de restaurante for abrir um restaurante grande, ele fala, cara, você tem que ir de Take It. Não vai mais falar que você tem que ir de TOTOS, porque ela tá na bolsa, de Lynx, porque tava na bolsa. Não vai falar nada disso. E, cara, eu levar um ticket médio para R$1.000. Se eu conseguir fazer isso, até 2030 a gente vira um negócio que fatura meio bi por ano. Tanto para essa quantidade de cliente, quanto para esse ticket médio, a gente tem uma puta estratégia que já é executada desde 2 anos atrás. Então, 2023 para 2025 a gente dobrou o ticket médio. Esse ano não tem meta de ticket médio, porque a gente tá focando na expansão de base. Pro ano que vem isso volta. E é isso, cara. Bacana demais. Estamos vendo aqui um pouco da caixa de Pandora aqui da Take It, né? E aí, pode quebrar, meu irmão. Esse ano vai ser bom. E para fazer isso acontecer, tem que ter bastante gente, né? Como é que vocês estão de contratação, vaga? Cara, a gente tá com bastante vaga aberta ainda. A gente tava com muita vaga aberta, agora a gente tá com bastante. Então, assim, cara, rapaz, a gente tem vaga na área de tecnologia para desenvolvedor, tem vaga para galera mais no-code, low-code, vibe-code, aí que você se amarra, que é dentro dos nossos times de automações e soluções não convencionais, você deu esse nome, famosa gambiarra, mas que agora atua... não parametrizada, né? Mas que agora atua junto do time de tecnologia, né? Então, cara, tem vaga de vendedor, tem vaga para analista de eventos, tem vaga para gente que conhece do mercado de marketing para restaurante, a gente conhece o mercado de contabilidade para restaurante, de consultoria financeira para restaurante. Tem vaga de analista de sucesso. Ixi, bicho, tem... Entra no site da Take It aí ou no LinkedIn. Tem um linkzinho lá, cara, que você vai ver todas as vagas lá. Ou chama o Miguelito no Instagram também, que ele já direciona, né? É isso. Miguel, e onde é que vai estar o Miguel daqui a 10 anos? Qual que é o sonho grande de vocês? Cara, pô, eu sendo bem sincero, cara, eu tenho um sonho de bicho. Eu não sei necessariamente se eu sou o cara que vai fazer IPO, mas eu gostaria de participar, meu irmão. Acho que é o ápice de qualquer empreendedor. Então, cara, se já tem kit chegando lá, eu vejo o pessoal fala, pô, mas você quer vender a Take It? Eu falo, cara, não, bicho, a Take It vai chegar no momento que se isso que eu tô trabalhando der certo, talvez ela vire a empresa que vai comprar. Talvez não, né? Possivelmente. E talvez depois de a gente virar essa empresa que vai comprar, pode ser que a gente entre para um cenário que a gente vai se juntar com alguém maior para fazer o IPO. Então, assim, cara, daqui a 10 anos eu acho que... Cara, eu gosto muito de cenário de restaurante. Se eu vendesse a Take It hoje, meu irmão, eu ia abrir alguma parada... De restaurante? Cara, acho que eu ia tirar uns 6 meses de férias, bicho, porque, rapaz, pau quebra, meu irmão. O restaurante é tenso. Mas eu gosto, cara. Meu habitat natural, fui forjado ali. Mas, cara, acho que eu ia abrir uma franquia de alguma coisa. Ou ia abrir um lugar, cara, mais pra ser, tipo... Quase a sua varanda da sua casa, que você vai receber amigos, vai vender, vai conhecer o pessoal, que aí
se isso acontecesse, possivelmente já não dependeria do dinheiro ali pra isso, mas eu continuaria ali, acho que atuando pra, bicho, a mente. Eu gosto muito de mercado financeiro, cara, por incrível que pareça. Ou eu trabalharia com isso, cara. Eu ia reporte de empresa, aviação, fazer essas coisas, sempre cadê da faculdade. Murilão Carvalho, pô, foi meu professor de mercado financeiro na UFS. Pô, tirei 10, o único da sala a tirar 10 na matéria dele. Murilo Luma? Murilo Luma. Bacana. Então, rapaz, inclusive, minha tese de TCC, isso é interessante. Minha tese de TCC eu fui apresentar, né, que é um trabalho totalmente prático. Era da teoria ao piloto com uma multinacional. Digitalizando um restaurante e sei lá, não lembro o tema. Cara, eu apresentei para os professores, né? Rapaz, meus professores queriam me reprovar porque aquilo ali não ia dar em artigo científico nem nada. Só que o Murilo foi um professor convidado para estar na banca. Então, rapaz, meus professores ficavam putos que eu nunca ia dar em artigo. E eu já tinha publicado artigo científico com eles de iniciação científica. Então, um me deu 5, 5, o Murilo falou, rapaz, tá doido, esse aqui é o melhor trabalho que já vi na vida, é 10. Aí 10, 5, 5, minha nota ficou 6,66 lá. A partir de 6 passava, tchau. Passou, tá valendo. Rapaz, minha mãe viu minha apresentação, quando ela viu meus professores falando desse negócio de artigo, dando esporro, falando que aquilo não era um trabalho acadêmico, o trabalho tava foda, pô, eu ganhei um prêmio da multinacional. Minha mãe começou a chorar, pô, com medo de eu reprovar. São os conflitos de visões, né? Que eu acho que é salutar até pra inovação, né? Não, mas são professores que eu sou extremamente grato. É uma visão diferente, mas, pô, tudo que eu precisei com eles. Miguelito, chegando pro final aqui do nosso papo, eu geralmente peço pro convidado para citar uma empresa, uma iniciativa, um empreendedor, uma personalidade que seja referência para você e o porquê. Pô, cara, uma empresa, cara, que eu gosto muito, bicho. Pô, acho que rapaz, cara, toda essa parte de cultura da reserva, pô, foi o primeiro livro de negócio assim, que eu li, sou apaixonado. Apesar de eu não comprar a roupa deles, mas já comprei, quando eu li o livro, fiquei tão apaixonado que eu comprei, mas não é muito meu estilo, enfim. Mas como empresa, eu sou apaixonado. Cara, empreendedor, cara, pra mim, acho que assim, pô, eu gosto de academia, gosto dessas coisas, mas pra mim o empreendedor mais fantástico, assim, do Brasil é o Edgar Corona, da Smart Fit. Eu acho surreal, porque esse cara, se você quiser todo dia visitar uma academia da Smart Fit, em 5 anos você não visita todas. Se você for todo dia, assim, os caras têm 1.600 academias. Como é que você abre tanta academia? Tem ano que eles abrem mais academia do que tem dias no ano. Eu acho, assim, é surreal. E não tão só no Brasil, então... pô, enfim, já tive a oportunidade de apertar a modelo na casa do Furro no jantar. É sensacional. Cara, iniciativa. Eu acho que não dá para deixar de falar. Iniciativa pública do governo do estado, não tô falando de bandeira, do governo do estado, em investir em tecnologia, investir em inovação. Cara, no fim das contas, rapaz, se não houvesse esse incentivo, a gente não teria 95 pessoas trabalhando na Tekit, a gente não estaria pagando imposto boa parte aqui no estado, a gente não estaria alugando agora um puto escritório, cara, tentando criar um polo de tecnologia ali, a gente não teria gerado voo para esses monte de restaurantes, que tem por aí quase 3 mil restaurantes pro Brasil, enfim. Então, cara, eu não teria feito escola técnica, eu não teria feito... Tem gente que fala, cara, não, tem que acabar com tudo que é público, iniciativa privada, porra nenhuma, bicho. Você fala isso aí porque você não veio de lá, porque se tivesse vindo, você nunca falaria. Eu acho que são visões, eu particularmente acho que, assim, foi até uma conversa que eu tive uma vez com o Franco Machado da Mogai, que ele falou, cara, dificilmente você vai ver inovação brotar do nada, assim, ao menos a desenvolvimento de tecnologia na prática, assim, você sempre vê ali um fomento público, porque o múltiplo que vem depois é muito maior, né? Na Exato. forma de emprego, na forma de imposto, na forma de desenvolvimento humano, enfim. O fato de você ter, cara, dentro dessas iniciativas, alguns problemas, alguns erros, cara, não significa que tem que acabar. Significa que você tem que pegar e melhorar, igual tá na Tekit, cara. A gente tem um monte de problema, mas você fala, cara, tem que acabar, joga no lixo, é uma merda. Porque deu um problema, não, cara, você pega o problema e você resolve. Mas o resultado, você tá vendo ali, cara. Tekit parte do resultado da Tekit deve isso. Óbvio, tem mérito da equipe, todo mundo trabalhou pra caramba. Mas, irmão, tem a gasolina ali que alguém botou. Ou a gente era gasolina, alguém tacou o primeiro fósforo, sabe? Perfeito. Miguel, muito obrigado aí pelo Pô, papo. papitos. Acho que a gente conseguiu ir bem a fundo nos meandros aí da Take-It, né? Naquilo que pode ser dito, que é uma empresa de capital fechado, mas que, né, com a visão de sonho grande aí de ter o capital aberto, mas que pôde trazer pra gente aí um pouco do dia a dia, que querendo ou não, é um pouco de prestação de retorno para a sociedade do que você mesmo colocou aqui, né? Muito obrigado pelo papo. Vai retornar muito ainda. Muito obrigado pelo papo e acho que nós vamos voltar em breve aí para já falar como é que tá sendo a vida Take-It com 10 mil clientes, né? É isso, pô. Quando a gente vai fazer uma série B ou 10 mil clientes aí, a gente já volta aqui. Ou quando eu começar, cara, ano que vem vai ser, assim, esse ano vai ser muito doido. Que é um ano de expansão muito agressiva, trabalhando vários canais ao mesmo tempo, então vai ser complexo. É desafio, tipo, ficar animadaço. Tô dormindo pouco à noite, porque eu acordo.
Eu falo, meu irmão, já vou levantar já que daqui a pouco começa de novo a guerra, então animadaço. E ano que vem, cara, é o que eu mais gosto, é trabalhar em iniciativa nova, eu sou apaixonado nisso. Então, cara, eu tenho uma tese maluca aqui na minha cabeça, que, cara, toda vez que eu paro e eu aprofundo nela, eu falo, meu irmão, isso aqui é perfeitamente possível. Eu vou fazer essa porra aqui que ninguém fez. E aí não tem um benchmark exatamente como a gente tá fazendo aqui a nível mundo. Você consegue pegar duas coisas separadas e juntar. E as duas de sucesso, eu falo, cara, dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso. Boa. Se dá para sonhar, dá para fazer, né? Se Exato. você pode sonhar, você pode fazer. Miguel, muito obrigado. Valeu, papito. Foi um papo excelente. Acompanhe a gente aqui no nosso podcast Café com Muqueca, que papos como esse estão acontecendo e vão acontecer muitos outros, né? Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu.